o que nós estamos falando aqui todo dia. Essa turminha, meus amigos, não se suporta, não se tolera. Óbvio que isso iria acontecer. Simone Tebet e o Larápio já estão em vias ali no caso de choque, de conflito. Larápio mandou na lata de Simone Tebet, completamente irritado com os palpites de Simone Tebet. Justamente ele, o respeitador, o homem do povo, eu quero Tebet, FHC. Ele não aceita absolutamente nada que não seja ideias dele. Repararam que o Lula de hoje é totalmente diferente do Lula, por exemplo, de anos atrás. Ele era mais calmo, mais tranquilo, mais ali, sereno. Apesar que ele sempre foi isso é fato. Só que hoje ele tem que exacerbar. Imagina o comportamento do presidente Bolsonaro se fosse igual o Larápio. Meu Deus do céu! Estavam dando pulo aqui dessa altura. Eu vou mostrar toda essa confusão aqui. Toda essa barbaridade. O bicho, o pau já realmente esquentando ali entre Simone Tebet e o Larápio. A gente já sabia, isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer. A deflagração de um dos maiores aliados do Larápio hoje na operação da Polícia Federal. O governador de Renan Calheiros e do Larápio. Federal, Vlau, grampo nele, tá bem aqui, ó, operação aqui contra o governador de Alagoas, aliado, ligado extremamente ao PT. Imagina se isso acontece com o presidente Bolsonaro. Isso já são provas suficientes, meus amigos, para a gente mostrar para cada vez mais pessoas, não dá nada certo. Esses personagens, um não suporta o outro, assim no caso Simone Tebet, só que eles têm que ficar fazendo essas alianças, um vale menos do que o outro, tá bem aqui, ó, tá bem, acabou de se afastar do cargo, só não prendeu porque a gente já sabe, né? Tubarão grande, nunca acontece absolutamente nada. O vídeo tá imperdível, vai compartilhando, é para ajudar o presidente Bolsonaro. Estamos ali, né, há alguns dias da eleição mais importante da história. Essa turma completamente desesperada, então vamos furar a bolha, trazer cada vez mais pessoas, é o momento agora. Precisamos ali nos unirmos, forças, tudo mais, para a gente vencer todos esses bárbaros. Então, compartilhe, se inscrevam aqui no canal, botãozinho vermelho, se inscrevam, venha fazer parte da nossa família, ativem o sininho, campo de comentários, apoio, mandar mensagens de solidariedade ao presidente Bolsonaro, que ele tenha cada dia mais força, mais garra, mais gana, porque não é fácil, esse homem está enfrentando uma batalha contra os piores elementos. Essa imprensa, essa classe artística militante, é parte que a gente sabe muito bem que só atrapalha e atrasa o Brasil. Esses aliados do Larápio, não é fácil. Então o mínimo que a gente pode fazer aqui é mandar solidariedade e também já deixar o nome dele bem sempre em alta aqui. Até porque o pessoal que está chegando aqui agora, pessoas que estão indecisas, veem através dos seus comentários, meus amigos, através daquilo que vocês colocam aqui, o tanto que o presidente Bolsonaro é querido. Tudo isso para manchar. Vocês até me desculpem que atrasou um pouco o horário do vídeo. Eu estava na rua agora com a minha esposa e com o meu filho, Jovem Pan ligado, obviamente, Jovem Pan ligado. A propaganda eleitoral é um poço de fake news do PT, que o Lula foi inocentado, reconhecido pelo STF. Não precisa falar mais nada, né? Pela ONU, olha que fake news. Pelo Papa. Alguém viu aí o Papa falando que o Lula era inocente? Eles colocam todos esses absurdos. Pro inquérito do Moraes, nenhum deles nunca estará. Nunca estará. Isso que revolta. Inocentado pelo Papa. O Papa virou juiz também. Gente, é uma vergonha gigantesca. Só esses elementos mesmo para fazer todo esse tipo de barbárie. É a mesma coisa quando a gente fala a questão, por exemplo, né, de pesquisa. Olha o que está acontecendo. Deixa eu explicar aqui. Por exemplo, ontem foi o IPEC. A gente não pode deixar de falar nisso. É que as pessoas vão entendendo o que se passa. Eles trabalham com a margem de erro. Eles não falam, né, em toda pesquisa, 2 para mais, 2 para menos. Só que acontece quando é o Larápio, é sempre para mais. Quando é o presidente Bolsonaro, é sempre 1, 2, 3 para menos. No primeiro turno foi até 18, 16, 15 pontos a menos. Então o Ibope deu ontem 51 para o Larápio e 42 para o presidente Bolsonaro.
Notem, o Larápio não teve 48%, 48 e uns quebrados por cento no final ali do primeiro turno? Então o que o Ibope faz? Ele está aumentando 2 pontos do Larápio mais 1, ou seja, 3 pontos. Então, como é 2 para mais, 2 para menos, de 48, 49, 50. Aí um pontinho só, ninguém vai querer punir a gente com um pontinho só, não dá nada. Aumenta um pontinho aí pro Lula, aumenta aí, deixa 51. O presidente Bolsonaro, que foi 43 e uns quebrados, imagina, eles baixam 1 ponto dessa média, então foi para 42. Já dá uma distância considerável. E colocando o Larápio na frente. Agora você imagina, o presidente Bolsonaro fechou os maiores apoios, com os maiores governadores, vários, centenas de prefeitos de capitais totalmente importantes fechado com o presidente Bolsonaro. Aqui eu mostrei de manhã a prefeita aqui de Potirendaba, que conseguiu reunir todo o noroeste paulista para apoiar o presidente Bolsonaro. Mas o Larápio não consegue formar isso, ele está na frente, ele aumenta os pontos na pesquisa e o Bolsonaro baixa. Vamos acordar, deputados, senadores que estão em mandato ainda, vamos acordar, é prisão, é isso que vai, ali, infelizmente, deixar o Lula numa situação confortável. É esse o grande X do Lula. Não é questão de urna, meus amigos, porque urna tá ali, o exército fazendo um bom trabalho. A questão é pesquisas eleitorais. É elas que estão fazendo a campanha pro Larápio. São as pesquisas. Eles martelam. Estamos passando aqui todo dia, 40 milhões de reais foi o que recebeu o Ibope e o Datafolha, só no primeiro turno. Isso é máquina de fazer dinheiro e de manipular uma sociedade. Por pesquisa, olha só, o nosso querido Tarcisão da Massa, o Tarcisão do asfalto, o asfaltador geral, ele não seria hoje praticamente governador. O Haddad não vai dar nem pro cheiro. As pesquisas estão fazendo a campanha pro Lula. Tanto é que você não viu o Lula precisar percorrer as ruas. Vocês viram? Os eventos fracassados, fiasco em todo lugar que ele vai, mas ele tem as pesquisas. Para as pesquisas colocarem no Jornal Nacional, na Folha de São Paulo, no Estadão, na revista Veja, em todos os elementos que não suportam o presidente Bolsonaro. E eles martelam. E é que agora pode falar, né? Depois de tudo essas barbaridades. A da gente que ousasse falar que as pesquisas estavam manipulando. Agências de checagem imediatamente. É falso afirmar, cancele esse vídeo, cancele isso aqui, cancele aquilo. Eles mentindo na cara dura para todo mundo. E aí, como que faz agora? É os deputados. Tem que fazer uma força-tarefa na porta de Pacheco, na porta de quem for preciso. É a única, ali no caso, meus amigos, chance do Larápio vencer. É a pressão que a gente tem que fazer em todos os deputados. Nesse momento não se dorme. Por quê? Eu falo, meus amigos, é o futuro desse país. O Larápio na presidência, ele vai realmente implementar tudo aquilo que ele sempre desejou. Eu tenho um vídeo aqui fantástico, eu mostro para vocês. O Lula não virá para brincadeira. É o fato. Tá bem aqui. Quero mostrar esse vídeo aqui, é do Larápio de alguns anos atrás, vocês vão concordar comigo. Olha aqui, eu vou printar aqui para vocês observarem. Olha o nível de absurdo, o que ele já falava anos atrás. Vamos ficar ligeiros, meus amigos, é isso que nos aguarda se a gente dormir, vamos lá. De utilizar a televisão 24 horas por dia para mostrar a Xuxa, para mostrar os desenhos animados, para mostrar os enlatados americanos, para mostrar os Silvio Santos, para mostrar isso, aquilo. Por que não se elabora, através das universidades brasileiras, um programa de educação sexual nesse país? Ele só pensa em capar o homem ou a mulher como forma de diminuir a natalidade infantil. Ora, isso demonstra que, embora o nosso país seja a 8ª economia mundial, a cabeça dos nossos homens que governam tem a mesma quantidade de massa cefálica que tem um alfinete. Ou seja, nenhuma. É por isso que nós não podemos tratar as coisas com determinada hipocrisia.
Esse aí, meus amigos, era o Guilherme Boulos do passado. Os petistas, eles falam em Guilherme Boulos na presidência da República, o sucessor de Lula. Olha se a gente não tem motivos para estarmos aqui unidos cada vez mais. Imagina, Guilherme Boulos, daqui 4 anos, o Haddad não acabou, o Haddad acabou. Guilherme Boulos, daqui 4 anos, pelo amor de Deus, pelo amor do meu filho, pelo amor de tudo que a gente ama e há de bom nesse país. Todo mundo aí falando, na boca pequena, todo mundo ali, né, com medo ali. Eu já ouvi várias pessoas falarem para mim, Fabiano, a gente vai ter que dividir nossa casa, Fabiano, olha só, imagina, a pessoa chegar lá e de repente entrar na nossa casa, vamos ser obrigados. Eu não duvido de nada, o Lula é capaz de tudo. E todos que estão ao lado dele são pessoas que sempre se chafurdaram do sistema. Antigamente, na época de governos petistas, quem ganhava? Era artistas militantes, era essa imprensa nefasta, era todos esses mecanismos do sistema de Lula. Eles se chafurdavam no dinheiro público. E ainda zombavam na tua cara, ainda tirava sarro de você. Quantas vezes vocês não viram artistas em governos petistas torando o louco de ganhar dinheiro do PT? Não era só a Lei Rouanet, não. Era uma propagandinha na Caixa, era uma propagandinha da Petrobras, era uma propagandinha do Correio, era uma propagandinha tinha estatal para dar e vender. Sempre tinha um artista da Globo, um artista militante ali, para receber os seus 700, 800, 1 milhão, 2, 3, 4 milhões. Contrato com porteira fechada. Porteira fechada. Sempre, vocês sabem? Aí eles tiravam, pra gente não se sentir, ali no caso, tão injustiçados, né? Eles eram bonzinhos. Eles eram uns amores. Tiravam fotinhas nas praias mais paradisíacas que existem. Tiravam fotinhas ali ao lado daquele carro ali, de 700, 800, 1 milhão de reais. Tiravam fotinhas dentro de suas mansões. Mas aí você fala, será que é a Globo que tá pagando tudo isso? A Globo tá pagando tudo isso, né? Aí você, com o presidente Bolsonaro, descobre, né? Abre os olhos. Peraí, quem pagava a Globo para pagar o salário deles éramos nós. Quando eles não estavam ganhando da Globo, eles estavam ganhando dinheiro em propagandas das estatais do governo. É por isso, meus amigos, que eles vão sempre amar, venerar o larápio. Trabalhavam pouco, pouquíssimo e faturavam milhares de reais. Quando o Lula mais precisasse dele, como agora, por exemplo, olha eles aí na parada. Olha eles aí. Entendeu o raciocínio? E aqui, ó, olha só, eles não se toleram. Lula se irrita com mensagens de Simone Tebet. Já começou ali no caso o entrever entre os dois. O presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, o descondenado, demonstrou irritação depois que foram divulgadas pela imprensa mensagens enviadas pela senadora Simone Tebet com críticas à campanha do petista na eleição. Eu trouxe aqui de manhã. Segundo a reportagem da Record apurou com interlocutores do Larapo, assessores articulam uma conversa por telefone entre Tebet e candidato do PT. A ideia é criar uma oportunidade para que a ex-candidata do MDB à presidência explique suas críticas. Já estão exigindo, Tebet, você vai ter que se explicar aqui o que você quis dizer na mensagem ali, que é para o PT usar menos vermelho, que foi o que ela colocou. Olha aqui, ó, vocês têm que usar menos vermelho para atingir ali no caso mais os conservadores. Eu mostrei, tá aqui. Agora, olha o nível da enganação. Eles querem de qualquer forma nos enganar, nos ludibriar, totalmente. O Lula tendo voto de conservador, a Simone Tebet põe uma camisa verde e amarela, tira esse vermelho. Aí o Lula bravo aqui com ela porque ele não quer tirar o vermelho. Gente, nós vemos petistas em comícios fracassados de Lula com uma camiseta vermelha, aqui, né, no local do símbolo da CBF, que é as nossas cores, amarela, azul, verde, está no símbolo da CBF da camisa da seleção brasileira, camiseta vermelha com o símbolo da CBF em branco. Eles não respeitam as nossas cores. Não é de se duvidar da nossa linda bandeira, a parte que tem verde, o Lula mandar um vermelhão lá. Ele vai ser o dono, meus amigos. Ninguém vai conseguir brecar a força dele. Na justiça, ele fica, é que Bolsonaro quer colocar mais ministro porque ele é antidemocrático. Esse Brasil não andou. Por que o Lula vai fazer? O Lula não vai precisar colocar ministro, ele vai indicar mais dois.
Por exemplo, o Cássio e o André, por exemplo, se o Cássio e o André tentar brecar algum plano perverso dele, você tem os outros ministros. Isso aconteceu todos esses anos ali, ó, que a gente está observando. Quando o Cássio e o André tomam uma decisão favorável ali e tal, entra um ali tal, rechaça tal, entra outro. Imagina Cristiano Zanin lá no Supremo Tribunal Federal. Imagina se não a Simone Tebet, que já foi discutido também lá no Supremo. Ou se não a esposa de Chico Buarque. A coisa é feia, meus amigos. A coisa é feia. Ou a gente ali faz acontecer nesse momento, que são só alguns dias. O nosso Brasil estará perdido. Mas nós vamos lutar até o final. O presidente Bolsonaro, graças a Deus, não dorme de botina. O Nicolas agora, que foi o deputado mais votado no Brasil, para vocês terem uma ideia. O presidente Bolsonaro perdeu no segundo turno, mas os deputados e senadores foram as maiores votações, aliados do presidente Bolsonaro. Ele vai de porta em porta agora lá no Nordeste conversar com os jovens. Vocês vão ver só a mudança que eu estou falando aqui. Esse é o momento de não se descansar. Esse é o momento de realmente, ali, tudo que a gente tem de forças, fazer essa eleição tão importante. Porque olha o Brasil deles aqui, ó. Isso aqui é o Brasil deles. E ainda vem falar que respeita o povo do Nordeste, tá? Governador de Alagoas, ligado ao PT, a Lula, Renan, acaba de ser afastado do cargo agora pela manhã. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tá? Que determinou o afastamento do governador Paulo Dantas. Agora eu quero ver a Globo colocar a cara lavada dela para inocentar Renan Calheiros. É um dos principais aliados de Renan Calheiros e de Lula, aí em Alagoas. Agora eu falo, imagina um escândalo desse com o presidente Bolsonaro. Meu Deus do céu! Sabe a página da Globo, por exemplo, na internet? Quem entrou vai saber. Tá um bloquinho aqui de Bolsonaro. Eles iam tirar todos os artistas, futebol, tudo. Bolsonaro, até abaixo o site. Mas não é Bolsonaro. É o aliado de Lula no Alagoas. Corrupção rolando solta. Afastado do cargo. Tá bem aí. Porque é como disse o Tarcísio no debate ontem. O Tarcísio, comparando o governo Bolsonaro à gestão do PT, mostra a diferença enorme no Brasil. Conseguiram ser piores que uma guerra e uma pandemia. O que o PT conseguiu aqui para o Brasil foi justamente isso. Se você juntar a pandemia e a guerra, os dois juntos, não fizeram tão mal quanto as gestões petistas, porque as pessoas esquecem. Quantas pessoas morreram nos 8 anos de governo Lula por falta de assistência médica? Porque eles trazem ali, no caso, hoje, né, uma realidade que parece que era as mil maravilhas, né? A gente sabe muito bem como era. O Lula estava pouco se importando com saúde. Aquelas filas gigantescas, mas foram milhares. E depois na gestão Dilma, mais pessoas ainda, infelizmente, morreram. Imagina tudo que eles roubaram, assaltaram aqui dos cofres públicos. Nós não teríamos apenas uns 10, 12 hospitais, não. Mas eram centenas de hospitais com tudo que eles roubaram. E a pandemia, a gente poderia ter, ali no caso passado, com uma situação bem mais tranquila. Mas quando o povo brasileiro mais precisou de hospitais, não onde estavam esses hospitais? Não onde estavam? Estava ali no bolso de Lula, no bolso de diversos petistas que praticaram corrupção a rodo. Isso aqui o Tarcísio fala muito bem. Meu povo de São Paulo, eu não preciso nem falar para vocês, né? O tanto que o Tarcísio precisa da gente também, né? Vamos lá. Bolsonaro são todas as pessoas que estavam com falta de ar. E se você pegar o filme inteiro, você vai ver que ele estava alertando. Olha, pessoas que estão se sentindo mal, procurem imediatamente um médico. Não esperem ter falta de ar, porque senão vocês vão a óbito. Foi isso que o presidente fez. Eu pergunto para quem está nos assistindo, para um comerciante, para um empregado no restaurante, para um empregado do bar, que hoje tem seu emprego, que o seu negócio não fechou, porque contou com o auxílio emergencial, porque contou com o Pronamp, se o auxílio emergencial não foi importante. A mão do governo federal salvou milhares de empresas, milhares de empregos. Foi determinante para que o Brasil não tivesse um colapso. E quando a gente fala de crescimento, gente, o Brasil cresceu em 2019 e tudo indicava que ia crescer 3 pontos, 3,5 pontos, talvez 4 pontos em 2020, até março de 2020, quando veio a pandemia. E o fato é que o Brasil enfrentou a recessão na Argentina, enfrentou
a pandemia do Covid, enfrentou o desastre de Brumadinho, enfrentou a crise hídrica, enfrentou a guerra da Ucrânia e hoje o Brasil está crescendo. Por quê? Porque está gerando oportunidades. Vamos lembrar do governo do PT que deu 2 tombos seguidos. A gente caiu no ano 3,8%, no outro ano 3,6%, perdemos 3 milhões de empregos e sem nenhuma crise internacional. Nenhuma crise, Haddad. Nós tivemos agora, com todas as crises, um crescimento importante. Nós vamos crescer esse ano em 3 pontos, 3,2%, é o que todo o mercado já está calculando. A inflação está caindo e nós estamos gerando emprego. Sabe por quê? Porque nós acionamos as alavancas corretas, porque nós aprovamos a reforma da Previdência, porque nós aprovamos o marco do saneamento, porque nós aprovamos o marco da cabotagem, porque nós aprovamos a autonomia do Banco Central, porque nós aprovamos a lei da liberdade econômica, e é por isso que a gente vai gerar empregos. Gente, que preparem. Que preparem. O presidente Bolsonaro escolheu a pessoa mais certa no momento ali para ser o nosso governador aqui de São Paulo. O que acontece aqui, meus amigos, a gente viu muito bem na pandemia, no caso, vai para todo o Brasil. Outra manchete de Tarcísio aqui, ó. A era de tratar bandido como parceiro vai acabar. Vai acabar. Chega. O que nós estamos vendo aqui no estado de São Paulo, e pode ser que seja em muitos estados brasileiros, por exemplo, esse caso polícia. A polícia militar trabalhando como leões. Trabalhando, fazendo acontecer, prendendo bandido, prende. Chega lá na delegacia, pá, o cara é solto. Chega na delegacia, é solto. E o pior de tudo, que infelizmente, eu falo isso com dor no coração, a Polícia Civil aqui de São Paulo, está totalmente em frangalhos. A gente chega para falar com um delegado, a gente chega para conversar, muitas vezes uma arrogância tão grande, me desculpa, mas é um fato, meus amigos. A polícia militar não, mas a civil não esclarecem nada, não resolvem nada, não investigam nada. Está desse jeito. E não adianta nem cobrar. Cobrar ainda ficam bravos. Está uma catástrofe. É Tarcísio que esse estado precisa. Chega de ver o bandido entrar pela porta da frente e pela mesma porta sair. Quando não é pela delegacia, é por um órgão de justiça. É uma brincadeira de mau gosto. É uma brincadeira. O que acontece? Esses homens, que eu falo novamente, polícia militar com o peito na frente ali para pegar esses criminosos. Muitos ali deixam suas famílias ali de manhã e nem sabem se voltarão à noite. Mas olha, o sistema é complicado. É preciso um choque de gestão imediato e o Tarcísio tem condições suficientes para isso. É realmente reformar tudo. Colocar na mesa ali, ó, quem tá afim de continuar a trabalhar? Quem tá afim? Vamos trabalhar. Se não tiver afim, ó, pá, porta da rua. Não tem mais condições de ficar. São salários muitas vezes nababescos, para a hora que você mais precisa, eles não têm nada a te dizer. É revoltante, por exemplo, não tá meu caso aqui, né? Todo mundo soube aqui, que limparam a minha casa. Tinha 2 elementos só que estavam aqui. Foram os 2, lógico, não tinha outros, ninguém entrou aqui. Ah, mas você tem câmera? Eu falei, rapaz, mas tem só os 2. Só você ali no caso ir a fundo, porque isso aí é trabalho deles, né? Não é o meu investigar, é o trabalho deles. Mas eu tô acompanhando. Precisar ir em corregedoria, eu vou em qualquer lugar. Não é o problema de recuperar objetos, no caso pessoais. É o problema que toda vez quando você deixa para lá crimes não resolvidos, quando você ali deixa para lá, Fabiano, quando você deixa, o cara vai roubar outra pessoa, através de um roubo ali o negócio fica mais feio ainda, de repente ali no caso pode fazer uma vítima. É isso. É a polícia militar prendendo e outras esferas, ali no caso, soltando. A gente vai conseguir vencer, meus amigos. Porque aqui, ó, olha aqui, ó.
Igreja é alvo de vandalismos e ataque de intolerância religiosa no interior do Paraná. São esses elementos ali que não toleram religião já agindo aqui, ó. A Igreja Matriz de São Mateus, no interior do Paraná, foi alvo de ataque de vandalismo ontem à noite. Imagens históricas de santos e santas quebradas, incluindo a padroeira da paróquia, Nossa Senhora da Assunção. O ato foi classificado como intolerância religiosa. O padre e o vigário relatou o que viu no momento do ataque. Perto ali, ouvimos um barulho como se fosse uma batida. Então o secretário da paróquia me chamou e deparamos com todas as imagens quebradas. A Assembleia de Deus de São Mateus vem repudiar veementemente qualquer ato de vandalismo. Não precisa nem falar, né? Nós vimos ali aquele vereador do Paraná também, né, Curitiba, aprontar aquela barbaridade na igreja, no momento que tinha muitas pessoas rezando, fazer aqueles absurdos lá dentro. O cara militar dentro de um local sagrado, um local santo. O cara foi afastado pela Câmara de Vereadores de Curitiba. A justiça devolveu o mandato. Aí ele foi afastado de novo, agora o próprio Barroso concedeu o mandato de novo para ele. Petista, ligado a Lula, um dos pupilos de Luiz Inácio Lula da Silva. É esse Brasil que a gente quer? Mais essas impunidades? Se isso já está acontecendo agora, você imagina com o PT no governo. Você imagina invasão de terras. Você imagina invasão de casas. Eles vão ganhar muito mais força. Eles não têm força hoje. Mas com o PT eles ganham tudo, absolutamente tudo. Abre a porteira para eles fazerem o que quiserem. Você não vai ter mais tranquilidade numa igreja. Pessoa que, no caso, que trabalha com agro, não vai ter paz, tranquilidade. Como que a pessoa vai morar ali, no caso, numa sede de um sítio, de uma fazenda, vai dormir tranquilo? Vai dormir, porque nós aqui estamos na cidade, milhares de pessoas moram no campo. Como você, ali no caso, dorme com os seus filhos num outro quarto, junto com a sua esposa? Porque quando essas pessoas atacam, não é só para, no caso ali, invadir a terra, eles chegam quebrando tudo, arrebentando tudo, fazendo todo tipo de maldade, até coisas piores. Até coisas piores, a gente já tem relatos. Quando não é MST, são bandidos. Porque o Lula fala que quer tomar as armas de todos, né? Principalmente o pessoal que trabalha no campo. E aí? E aí? Porque para o Lula fazer o que ele quiser é muito simples. Ele entope, cala a imprensa com isso aqui, ó. Calou a imprensa com isso aqui. Acabou. Acabou. Vai ficar gente aqui reclamando. A imprensa não vai repercutir nada. Nada. Absolutamente nada. A gente aqui. Isso é, enquanto tivermos voz, né? Porque ele vai acionar a justiça, igual ele está fazendo com o TSE aí na campanha, ele vai fazer isso aí com a justiça toda hora. Para calar todo mundo, até não ter mais nenhum. Esse é o fato. Compartilhe. O Brasil precisa de você. Qualquer grupo ajuda muito, é furar a bolha. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, campo de comentários, aquilo lá, que eu falo sempre. Torem de apoio, muito apoio ao presidente Bolsonaro. Cada mensagem conta muito nessa hora. Nós temos ali, no caso, que somos soldados do presidente, conseguimos 3, 4 votos para ele a mais. 3, 4 votos aqui, 3, 4 votos ali, conversando com calma, tranquilidade, mostrando fatos como esse da igreja. Fatos como esse. E a gente vai vencer, pode ter certeza. Tá bom? Daqui a pouco tem mais vídeo. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Valeu. Fui.